Oi pessoal, eu sou a Evelyn, esse é o canal Traça Literária e hoje eu vim falar com vocês sobre doenças e pestes na literatura. Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês uma vez mais para se inscreverem, deixar o like e comentar o vídeo para ajudar o canal a crescer e me incentivar a fazer cada vez mais conteúdo sobre literatura para vocês. Combinado? No início da pandemia, coincidentemente ou não, vários livros que eu li na época da quarentena e até alguns que eu não li, mas eu conheci nessa época, trouxeram pelo menos uma menção a pestes, a doenças que assolaram comunidades inteiras. Então eu decidi fazer esse vídeo trazendo para vocês alguns livros que trazem especificamente o tema de doenças ou pestes ou pandemias que envolvem uma comunidade, que assolam comunidades, que afetam a vida de algum personagem ou que compõem de alguma forma o cenário do livro. Vocês vão observar que nenhum desses exemplos que eu trago para vocês falou especificamente da Covid-19, já que eles foram escritos há algum tempo. Mas o mais interessante e até mesmo assustador que me fez realmente querer gravar esse vídeo é pensar que a realidade que estamos vivendo até 2019 parecia impossível, já que vivemos numa época cheia de tecnologias e desenvolvimento. Mas agora chega de falar, chega de introdução, vamos direto aos livros que eu trouxe para vocês hoje. O primeiro deles é A Peste, do Albert Camus. O livro foi lançado em 1947 e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 10 anos depois, em 1957, e se tornou um grande best-seller durante a quarentena em 2020. O livro se passa numa cidade pequena da Argélia na década de 40, e as pessoas viviam normalmente ali as suas vidinhas até que os ratos começaram a sair desesperadamente dos esgotos e começaram a morrer nas ruas. De repente, a população começou também a adoecer e a morrer repentinamente em questão de poucos dias. Para evitar que essa doença passasse para outras pessoas de outras cidades, o governo decide fechar a cidade. Ninguém que está ali pode sair e ninguém que está de fora pode entrar. Eu fiquei muito curiosa com essa história e já estava a fim de ler há muito tempo. Depois dessa sinopse, acho que não sou só eu que vai querer ler, não é? O próximo livro que eu trago para vocês é Os Olhos da Escuridão, do Dean Koontz. Ele é autor de vários best-sellers nos Estados Unidos. E o fato curioso sobre esse livro é que no começo da pandemia de Covid-19 em 2020, houve quem dissesse que o autor teria previsto a pandemia quando escreveu esse livro. Lançado em 1981 originalmente, o livro é um thriller que traz a história de uma mãe em busca de seu filho desaparecido e um mistério tóxico que está ameaçando o mundo. Esse mistério tóxico nada mais, nada menos é do que uma pandemia de um vírus letal e altamente transmissível com o nome de Wuhan 400. Não, vocês não escutaram errado. Ele tem exatamente o mesmo nome da cidade em que os primeiros casos de Covid-19 foram diagnosticados. A pergunta que fica é: o autor previu a pandemia de coronavírus? Se foi coincidência ou não, tanto você quanto eu vamos ter que ler para descobrir. Eu, particularmente, não vejo a hora de ler esse livro. O terceiro livro que eu trago para vocês é do vencedor do Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques, lançado em 1985 e que também traz como tema, ou pelo menos pano de fundo, uma doença ou peste, o amor nos tempos do cólera. No caso, a doença já vem logo no título, né? O cólera. O livro conta a história de uma jovem moça de família tradicional que se apaixona por um rapaz pobre, simples. O pai não gosta muito desse romance, já que ele acha que o rapaz não tem grande ambição na vida e decide que a filha tem que se casar, na verdade, com um médico que é referência na cidade e muito conhecido por causa da luta dele contra a proliferação de cólera. E o livro conta uma história de amor que supera o tempo e a doença que assola a cidade fictícia da história. Eu li ele em 2020 e segue como indicação para vocês. O quarto livro que eu trago para vocês é muito famoso e está na lista dos 10 mais lidos durante a quarentena em 2020. Também do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, Ensaio sobre Cegueira. Lançado em 1995, o livro traz a história de uma pandemia de cegueira branca que assola uma cidade fictícia e faz
com que as pessoas comecem a viver de uma forma que elas jamais imaginariam, causando um grande reboliço. Quando a maioria das pessoas já estavam contaminadas, o governo decide tomar uma medida drástica que nós estamos vendo muito na pandemia agora de Covid-19. Fechar as trincheiras, isolar as pessoas, racionar os alimentos, tudo isso para controlar para que a doença não se espalhasse. É bem catártica essa leitura, concordam? O quinto e último exemplo que eu trago para vocês hoje traz uma doença um pouco diferente, um pouco mais fictícia do que nós estamos acostumados. Embora depois da pandemia de Covid-19 a gente não possa mais dizer que isso nunca vai acontecer com a gente, vamos esperar que essa fique só no papel. O livro foi relançado em 2019 pela editora Intrínseca, tinha sido lançado anteriormente pela editora Pandorga e foi lançado agora em 2021 também como adaptação cinematográfica. Eu estou falando de Mundo em Caos, do Patrick Ness. O livro conta a história de um pessoal que pega uma nave, sai da Terra quando está tudo muito crítico aqui para se viver e vai para um outro planeta, tentando recomeçar a vida de lá, ocupando um espaço inabitado e assim poderem reconstruir a cidade e viverem tranquilamente. O que eles não esperavam é que quando chegassem lá, o lugar já estivesse habitado. Por causa disso, começa uma grande guerra para ver quem é que vai dominar a cidade, quem é que vai ter o poder sobre aquele planeta. E por causa disso, no meio dessa guerra, os nativos do planeta soltam um germe que mata muitos homens, muitas mulheres, e os homens que sobrevivem acabam tendo seu pensamento exposto. Tudo que eles pensam, qualquer coisa que eles não falem pela boca, falem pela mente, todo mundo pode escutar. E por causa desse tipo de pensamento, e às vezes o que eles usam, para os artifícios que eles aprendem a usar para tentar esconder esses pensamentos, eles passaram a ser chamados de ruídos. Eu mostro para vocês. Eu tenho aqui os dois primeiros livros lançados pela editora Intrínseca e o terceiro, que é da Pandorga, que ainda não foi lançado pela editora Intrínseca. E esse foi lançado em 2019 e esse agora em 2021. Eu tô lendo ele ainda, inclusive, ou relendo, porque eu já tinha lido a edição da Pandorga. Vocês, assim como eu, achavam que a realidade que estamos vivendo estaria muito, muito distante, que ela estaria apenas nos livros que nós lemos. Esse tipo de tema na literatura é cartático, porque nos faz refletir sobre a realidade que estamos vivendo e acaba nos levando a pensar que nada do que estamos vivendo é totalmente novo, já que eles existiam inclusive na literatura. E ainda nos traz de volta aquela velha questão: é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? O que me leva a lembrar de uma lista que eu andei pesquisando na internet dos 10 livros mais lidos durante a quarentena. E, gente, simplesmente mais da metade ou quase era um livro de distopia. O que nos faz pensar, será que as pessoas estavam achando no desespero ali do início da pandemia que estaríamos vivendo tempos distópicos? Eu vou deixar a lista completa aqui para vocês conferirem quais foram esses 10. Você já leu algum desses livros que eu mencionei aqui? Tem algum outro que você conhece que fala de doenças, pestes, pandemias? Vamos conversar um pouco a respeito? Me conte aqui nos comentários que eu vou adorar saber e poder conversar mais sobre isso com vocês. Um beijo então, até um próximo vídeo. Tchau!